O título da mensagem é Os Nomes Redentores de Deus, hoje estudando Jeová Nissi. Diz assim: os nomes de Deus sempre estão enquadrados com a necessidade que o homem tem de receber dele algum soberano. Quando a gente fala, meu irmão, de enquadrar, é você colocar aquilo numa qualificação adequada para aquele momento. Então, o nome de Deus, ele é qualificado para cada momento que nós passamos e enfrentamos a vida. Tem pessoas que pensam assim: pastor, eu estou passando um momento de alegria, eu vou ter o Deus que supre a necessidade de alegria? Sim. Pastor, eu estou ali passando por um momento de sofrimento. Eu vou ter um Deus que se qualifica a tirar o meu sofrimento e trazer consolo? Sim. Pastor, eu estou passando por um problema de saúde. Eu vou ter um Deus que se qualifica a promover para minha cura? Sim. Os nomes de Deus, eles se enquadram, ou se qualificam, ou se encaixam aos momentos que nós vivemos e presenciamos na vida. Por isso que toda pessoa que se diz cristão, parecida com Cristo, que já recebeu Jesus na condição de Senhor Salvador da sua vida, precisa ter essa comunhão, essa vida de orar e oração, esse compromisso com Deus. A primeira coisa é que uma pessoa que é cristã precisa ter e precisa adquirir vida de oração, comunhão com Deus, comunhão com a palavra. E se lembrar, não, o nome de Deus se enquadra ou se qualifica na situação que eu estou vivendo e passando. O que quer dizer isso? Então quer dizer que se eu estiver passando por um momento fácil, Deus vai estar comigo. Mas se eu estiver passando por um momento difícil, Deus vai estar comigo. Momento de alegria, Deus vai estar comigo. Momento de tristeza, Deus vai estar comigo. Momento de grande abundância de saúde, Deus vai estar comigo. Momento de doença ou de enfermidade, Deus vai estar comigo. O nome de Deus, ele vai se encaixar àquela situação que nós estamos vivendo ou presenciando. Por isso que é importante se exercer o quê? A fé. Lembrando-se que a fé é a certeza de se receber aquilo que se espera, a prova das coisas que não se viu, mas você crê que Deus é capaz de fazer e realizar. Então, meu primeiro ajudador, meu primeiro conselheiro, aquele a qual eu vou perguntar, aquele a qual eu vou buscar no direcionamento, tem que ser Deus. Porque Deus é o único que sim enquadra e se qualifica a situação que eu passo e para você é a mesma forma. Deus, ele se qualifica, se enquadra a situação que você está vivendo. Ah, pastor, a pessoa está vivendo um momento que ela precisa do perdão. Deus vai oferecer para ela a misericórdia e o perdão. Amém, povo de Deus? E continua, e diz assim: então os nomes de Deus estão sempre enquadrados com a necessidade que o homem tem de receber dele algum sofrimento. Assim sendo Deus se revela por esta mesma necessidade. Hoje nós vamos estudar mais o nome do Senhor, que é o Jeová Nissi, que significa o Senhor é a minha o quê? Bandeira. Aqui é interessante porque nós precisamos ser pessoas que carregamos a bandeira do Evangelho de Cristo. Ou seja, nós não podemos nos envergonhar, irmãos, de ser cristão. Tem gente que muitas das vezes está no lugar, está no ambiente, ou muitas das vezes é conhecido no meio, ali fora, é conhecido talvez no trabalho, só que talvez as pessoas não conhecem ainda que você é de Deus.
carregar a bandeira de quem? De Cristo. E espalhar realmente a palavra de quem? De Deus. Os ambientes onde nós nos frequentamos, onde nós estamos, convivemos com pessoas. Tem pessoas que muitas vezes, talvez ela vá lá na faculdade, ela vai cursando um consulado. Aí ela tem medo de se declarar cristã, porque ela sabe que se ela se declarar cristã aqui, ela já vai enfrentar uma dificuldade. Mas não tem medo, não. Talvez ali dentro do ambiente de faculdade, Deus pode ali te ajudar a ganhar muitas almas para quem? Para Jesus. No ambiente de trabalho, no ambiente de empresa, talvez a pessoa trabalha ali e ela é envolta com muitas pessoas, talvez pessoas ali de grandes cargos, grandes autoridades, a pessoa talvez tenha receio de se declarar cristã. Por isso demonstra cristã no ambiente de trabalho. E não é certo, irmãos. É ali que você precisa dar o bom testemunho. Para ali você impactar outras pessoas e ganhá-las para quem? Para Jesus. Até na sua forma de lidar, de se comportar, de trabalhar, de agir, de proceder. Então não se pergunte de carregar a bandeira do Evangelho, de levar Jesus ao fim da semana. Demonstrar Jesus, seja no mercado, seja na praça que você vai, ali no ambiente de família, no ambiente de amigos, colegas, no ambiente de convivência. No ambiente que você lidar com outras pessoas que talvez ainda não conheçam quem? Deus. Mostre as suas características cristãs. Mostre as suas palavras, nos seus testemunhos, nos seus comportamentos, nas suas falas. Então, Jeová em si, nós vamos estudar sobre ele. Como surgiu? Diz assim: Moisés atribuiu esse nome a Deus após Israel derrotar os amalequitas em uma batalha árdua e trabalhosa, como descrita lá em Êxodo, capítulo 17, no versículo de 8 ao 16. Vamos lá? Abra lá para nós vermos essa batalha. Êxodo. E uma das consciências que nós temos que ter, irmãos, que Deus não se envergonhou de nós na humanidade. Deus poderia ter se envergonhado da gente, não poderia. O mundo estava totalmente tomado pelo pecado. O que Deus fez? Deus enviou Jesus para morrer no nosso lugar, como diz João 3,16, por amor à humanidade. Ele deu o seu único filho para morrer no nosso lugar. Então Deus não se envergonhou de nós. Deus nos deu uma nova chance, uma nova oportunidade. Também nós não podemos nos envergonhar de Deus. De carregar a bandeira do Evangelho, de falar de Cristo às pessoas, de pregar a palavra, semear a salvação à vida das pessoas, mostrar a testemunho, ser cristão. Vamos ver lá? Êxodo capítulo 17. Do versículo de número 8 ao versículo de número 16, tá? Aqui fala sobre a batalha, diz assim, título da mensagem dessa passagem é: Amaleque peleja contra os israelitas. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que diz Moisés a Josué: escolhe os homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no pegoteiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hu subiram ao pegoteiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel permanecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque permanecia. Olha para você ver, a guerra e a batalha estava sendo vencida com o poder da oração. E o interessante é que enquanto Moisés ele ficava com as mãos levantadas, estavam lá Moisés com as mãos levantadas. Aí um braço, segurava, que era um apoio espiritual, e o outro braço, o outro segurava, que era um apoio espiritual. E os guerreiros da guerra, com espada e lança. E o poder da oração. E aí, duas colunas
dons espirituais, mantendo os braços de Moisés de pé. Imagina você ficar com o braço para cá durante uma guerra, o tempo todo na mesma posição, só com as duas colunas espirituais de oração, para Moisés conseguir manter a posição. Imagina o braço de Moisés, a gente ficar com a mesma posição, por exemplo, na hora de batalha, de guerra, a guerra estava acontecendo, e ele não podia abaixar o braço, porque a guerra era debaixo do poder da oração. Além de ser uma batalha entre inimigos, entre o povo inimigo e o povo de Deus, mas ela estava sendo travada na oração. Os braços de Moisés precisavam ser erguidos e precisavam permanecer levantados. Isso aqui vem mostrando que a gente precisa ser coluna de oração da igreja. Quem não tem vida de oração precisa começar a ter. Por quê? Essa é a coluna mais forte da igreja, que mantém ela de pé, a orar, a oração. A pessoa muitas vezes pensa que não, ela pensa, nossa, pastor, mas orar muda qualquer cenário, qualquer situação, modifica. Orar, pastor, faz com que ali o ambiente seja movido, seja ali transformado. A oração, ela pode muito em seus efeitos. Só que a oração, a palavra já diz, é orar e agir. A pessoa ela ora, ela apresenta, mas ela precisa proceder e agir com aquilo que ela tem que orar. Aí ela vai se fortalecendo, ela vai se estabelecendo. E ali nas guerras travadas, no caso, ali o povo vai permanecendo de pé. Aqui, com a ajuda das colunas de oração, Moisés ficava com os braços erguidos, levantados, na posição certa, que a batalha ali com os inimigos ia acontecer e a vitória ia ser ganha. E a cada ali clamor, a cada levantar de mãos ali, e a cada movimento ali também da oração, no mundo espiritual, a batalha ocorria no mundo espiritual e no mundo físico. E a vitória ia ser dada sobre a vida do povo, será considerado inimigo do povo de Deus naquele tempo. E continua dizendo, então, quando isso, Arão e Ur subiram ao monte do Deus. E aconteceu que quando Moisés levantava sua mão, Israel permaneceu, mas quando ele abaixava sua mão, Amalek permanecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele. Assentaram-se sobre ela, Arão e Ur, e sustentaram as suas mãos de um lado e do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E vamos, pensa comigo. A batalha começou no horário e só terminou depois que o sol se pôs. Aí eles foram colocar uma pedra e sentaram lá, ficaram Arão e Ur, sustentando ali os braços de Moisés. Irmão, vou falar contigo uma coisa. Mesmo, pensa comigo, mesmo tendo uma pessoa segurando o seu braço, é pesado. Você ficar na mesma posição parado, ali, aquela mesma posição, sem poder correr, sem poder abaixar, sem poder mexer. Você sabe como é que é o corpo do ser humano, né? Qualquer posição que você fica muito tempo, hoje em dia a gente sabe, até ela lembra, não é assim? Imagina a situação de Moisés. Ele não podia abaixar o braço, porque se abaixasse o braço, o inimigo que permanecia. Ou seja, se a gente agregar na oração, no sentido de você agregar na oração, o inimigo permanece na sua vida. A vida de oração precisa ser o quê? Constante. Se a pessoa fala assim, não, acho que eu vou deixar de orar, estou bem, não vou orar. O inimigo permanece em áreas da sua vida, prevalece talvez na sua casa, prevalece no seu casamento, prevalece no seu ambiente familiar, no seu ambiente de trabalho, na sua saúde, porque você está deixando a oração de lado. A oração é algo que precisa ser constante na nossa vida cristã. Não é algo que você começa e você para, não é algo que você inicia, aí você pensa assim, não, já está muito, já orei, acho que já tem um grave mais, aí você vai e para de orar. Não,
enquanto você estiver orando, a vitória vai sendo dada. Se você parar de orar, o inimigo permanece em áreas da sua vida, em situações da sua vida, em momentos da sua vida. Ah, pastora, eu não percebi isso. Quando eu estou firme na igreja, eu estou vencendo. Mas quando eu começo a ter que oscilar, eu começo a ter que desanimar, aí eu começo a ter problemas. Então, é a oração que está oscilando na sua vida. Sabe aquela mulher de oscilação? A pessoa vem assim, decolar embaixo, só vem assim, decolar embaixo, só vem assim, decolar embaixo. Né? Puxa muito bem, quer comprar muito para baixo, puxa muito bem, quer comprar para baixo, né? Uma oscilação espiritual. E é aí que mora o perigo. Por quê? O diabo vai esperar a sua onda baixar, aí ele vai vir atacar. Ele vai esperar você diminuir. Ele vai vir e vai atacar. É isso que ocorria. Se Moisés baixasse o braço diante daquela guerra, o inimigo começava a pegar. Se ele levantasse, o inimigo ali ia perder. Aí eles falam assim: ó, vamos fazer uma coisa aqui. Vamos colocar um coluna aqui e o outro coluna aqui. Não vai. E vamos aqui ajudar Moisés. Segura o braço, segura o outro. Para ele não baixar o quê? Baixar as mãos. Irmãos, isso aqui é um ensinamento. Quando você não está tendo força para orar, você tem que se alinhar às colunas de oração. Quem são as colunas de oração? Aquela pessoa que ora. Amém? Você tem que se aproximar de quem ora, não de quem não ora. Tem que se aproximar da pessoa que tem vida de oração. Porque se você meio que fraquejar, desanimar, aí você tem uma pessoa que é coluna de oração, vai te erguer, alguém vai te levantar, vai te sustentar. Mas se você perde seu tempo, se alinhar a pessoas que talvez passam o dia inteiro falando da vida de outras pessoas, se alinhar a pessoas que talvez passam o dia inteiro na casa do outro, contando a vida do vizinho, se alinhar a pessoas que talvez passam o dia inteiro ali xingando as pessoas da sua volta. Se alinhar a pessoas que talvez passam o dia inteiro, irmãos, ali praguejando isso, praguejando aquilo, você só vai enfraquecer. Agora, se você se alinhar às pessoas de Deus, tem compromisso com a casa de Deus, seu ciclo de amizade se torna ali pessoas que querem o mesmo propósito que você, que é a salvação. Se torna ali pessoas que tem ali entendimento da palavra de Deus, estão dando a mesma fé que você, você vai se fortalecer. Se a tua presença é constante na presença de Deus, você vai se fortalecer. Ó, se você tira o seu dia ali para você se aproximar, e aí você fala assim: não vou tirar esse tempo aqui para eu poder ler a Bíblia, porque a Bíblia é uma coluna para mim, é uma coluna para sua também. Você vai lá e acompanhar, você vai meditar nas Escrituras. Ali você vai se fortalecer. Se você ali procurar assistir uma programação que mostra ali a palavra de Deus, que mostra o entendimento da verdade, você vai se fortalecer. Aí eu vou ouvir uma oração aqui e vou aqui orar junto com essa pessoa que também tem vida de oração. Você vai se fortalecer. Assim você vai se aproximando de pessoas que estão só ali caindo ou decaindo na vida espiritual, você também vai só regredir. Tem que tomar cuidado, tem que ser observados. Aqui, o Arão e o Hugo estavam sendo colunas de oração, porque eles também tinham vida de oração e eles estavam segurando ali as duas braços de Moisés. E aqui continua dizendo, diz assim: sustentar as suas mãos de um lado do outro, pacificar as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E Josué desfez a Amaleque e ao seu povo a fio de espada. Mas olha para você ver, tinha alguém também lá no meio que estava com a espada. Esse era quem? Josué era guerreiro de espada. Então tem que ter a coluna de oração, quem sustenta a coluna de oração, mas também tem que ter aqueles que vão para guerra. Tem aquela pessoa que ela tem que ir para a batalha.
Josué era esse tipo de pessoa, ele ia para a batalha. Ou seja, ele era linha de frente de guerra. Ele não tinha medo de batalhar. Ou seja, se viesse um inimigo, viesse a ameaça contra Israel, Josué ele tinha aquele tipo de inimigo. Eu vou ser linha de frente de guerra, não tenho medo da batalha, não tenho medo do inimigo. Vamos prevalecer. E Josué só na espada. Espada significava de área espiritual, o bíblico, a gente compara a espada com o cristão, também com a palavra de Deus. Então, existem pessoas que precisam ir com a palavra. Tem pessoas que acham que não, mas o pregar ali, o falar de Deus, faz toda a diferença no ambiente. Você começar a trazer à existência das coisas que não são como se já são Deus. Tem gente que você é muito tímida, pessoas que é muito tímida, né? Ela fala de Deus, tem que falar da palavra de Deus. Seu ambiente dentro de casa, fala de Jesus. Tem que ter, não vou falar não, se eu falar nada bem, se eu falar não, irmãos, vamos saber de Deus. Não é para você brigar com a sua família, é para você falar de quem? De Deus. Você falar da palavra de quem? De Deus. Aproveitar os momentos propícios para falar de quem? De Deus. Talvez se vem uma pessoa, a gente pede conselho, mas se aconselha tudo. A última coisa que você esquece de falar de Deus. Ela chegou para você, conversou com você e saiu vazia. Ela chegou para você, pediu uma direção para você, talvez perguntou a sua opinião e saiu vazia. Porque você se esqueceu de falar de quem? De Deus. Entrar com uma espada, muitas vezes, é você ir e falar da palavra de Deus. Porque talvez se a pessoa está tentando fazer algo da fora da palavra, ela desiste. Imagina chega uma pessoa e chega para você e pega com você e fala assim: fulano, eu estou assim, meio assim, estou meio desanimado, isso aqui. Estou pensando em fazer uma pesquisa. Fala assim com a pessoa: não faz isso não. E quem faz isso, nunca vai arregaçar isso. Caminho de Jesus, Deus vai mudar a sua decisão. Aí você corta a ação do diabo na vida daquela pessoa. Depois chega uma pessoa que sai de casa, acho que eu vou deixar para abandonar tudo. Se você é uma pessoa de Deus, você vai falar para a pessoa: não faz isso não. A Bíblia diz que o que Deus uniu, você vai unir. Olha, casamento é uma constituição formada por quê? Com Deus. Você não sabe, deixou seus pais, não casou com uma família. Então, você tem que buscar por esse que mais toda a vida. Separa o casal e a morte. Olha, Deus pode restaurar e te abençoar e dar suas formas na sua vida. Deus tem uma bênção no seu casamento. Você corta com a espada a ação do diabo. Talvez aquela pessoa que sabe daquele vínculo de amizade com você, ele ia sair dessa coisa de Deus. Ia desistir de abandonar uma família, talvez de casamento de 20 anos ou mais. Ia deixar tudo além embora. Você corta com a espada a ação do inferno. São só alguns exemplos, irmãos. É aquela pessoa que talvez chega para você e fala assim: nossa, eu estou muito triste, porque percebeu a notícia assim, eu acho que ninguém quer mais nada. Aí você fala para a pessoa: não, o caminho é esse, o caminho é Jesus. Jesus tem para você a vida o que? A morte. É porque você ainda não conhece Jesus, você ainda não tem como ter verdade. Um dia vai para a igreja, vai para pensar lá, se eu ver, você vai passar para a pessoa, ouvir a pessoa. Ou seja, dá para ela uma palavra, além do de Deus. É a ação da espada. Mas se você tem que ter desejo de terminar, a pessoa vai chegar para você: não, estou pensando em fazer uma coisa, você vai falar assim: vou orar. Você nem vai falar que orar com a pessoa, você vai falar: não faz isso não. Mas não vai sentir efeito nenhum na vida da a pessoa não vai continuar o quê? Josué, irmãos, era à frente de ele ia com a espada. Ele não, ele ia com a espada na frente. Aí continua, vamos ler, e diz assim: e Josué desses Amaleques, seu povo afilistado, então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória, no livro, e relata aos ouvidos de Josué. E eu totalmente hei de riscar embora Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome:
o Senhor é minha bandeira. E disse: por quando jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Olha que bonito. Então ele fica lá no lugar e coloca aqui: o Senhor é a minha bandeira. Por quê? Porque ele entende que a guerra foi vencida por causa de quem? De Deus. Por causa do poder da oração. Fica marcado aqui. E ele mesmo falou: vou riscar o nome de Amaleque de debaixo do céu. É para exterminar ali o povo que Amaleque. Tem nações na sua vida que precisam ser exterminadas. O que é exterminar? Acabar mesmo, retirar da sua vida. Por quê? Porque aquilo ali só vai te prejudicar. Você precisa exterminar. Quando você fala assim, você precisa exterminar. Aí você já lembra. Como é um exemplo, praga. A praga ela precisa ser exterminada, né? Porque se ela não for exterminada, ela acaba com a plantação. É quando você lembra de praga, você lembra assim: não, tem que exterminar, tem que acabar. Tem que eliminar. Acabar com fogo, assim. Então, o povo de Amaleque, nesse caso aqui, eles eram tão prejudiciais ao povo de Deus que eles precisavam ser exterminados. O nome deles precisava ser retirado de baixo do céu. Era para aquela geração nunca mais ser escrito. Você vai entender? Você pode ler relatos aqui. Aquele povo de Amaleque teve trabalho. Em todas as batalhas, eles estavam lá e dando trabalho. E aqui, Moisés entendeu. Essa batalha, Deus me deu, eu venci. Bandeira. Aí Deus pensou: agora, vou colocar aqui: Jeová, o Senhor é a minha bandeira. Mais uma vitória conquistada por Deus, com o poder da oração. Mais uma guerra assim. Irmãos, é assim. Imagina você sendo uma pessoa bem resolvida no seu trabalho, na sua vida, nas coisas que você realiza e faz. E quando você obter uma vitória, você poder falar: não foi Deus que me deu. Se é uma pessoa resolvida, você vai poder falar: foi o que você fez. Se é uma pessoa resolvida, você não está ali com o problema com ninguém, vai poder falar: foi Deus que me deu. Mesmo Deus que me deu essa vitória, pode te dar também. Vem para Jesus. Mesmo Deus que me curou, também pode te curar também. Vem para Jesus. Você quer casar, você vai poder falar: mesmo Deus que abençoou, seu casamento vai falar: vai te abençoar também. Vem para Jesus. Quando você está casado, a sua vida que resolvidos. Os seus problemas sobre o Senhor, sobre os seus problemas. Quando você ali já venceu os seus inimigos, é preciso vencer. Aí continua dizendo, vamos lá no texto. A folha diz assim: então, depois de uma brilhante vitória, Moisés ergueu um altar a Deus. Em seguida, atribuiu o nome de Jeová, o Senhor é a minha bandeira. E Moisés edificou um altar e chamou seu nome: o Senhor é a minha bandeira. Assim sendo, não somente o altar passa a ser algo muito significativo, por ser o lugar de adoração a Deus, como também este nome passa a revelar uma característica importante de Jeová. Ele é a bandeira da nossa vitória. Para compreendermos melhor a grandeza da vitória de Israel, precisamos entender quem eram os seus inimigos. Ou seja, Moisés quer deixar bem marcado: o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha vitória. E nós precisamos entender que Deus é a nossa vitória, a nossa bandeira. Mas para a gente entender como que essa vitória é importante, a gente precisa entender quem era esse povo, os amalequitas. Qual era o problema deles com o povo de Israel? Vamos lá. Olha, os amalequitas. Os amalequitas eram descendentes de Amaleque, neto de Esaú. Este povo sempre é identificado na Bíblia como inimigo de Israel. Vamos começar? Verificando assim, do 11 ao 13. Aconteceu quando Moisés levantou a sua mão,
Israel prevaleceu, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevaleceu. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, e por isso tornaram a pedra e puseram debaixo. E um sustentava suas mãos de um lado e do outro, assim ficaram suas mãos firmes. Então Josué desfez Amaleque e seu povo havia de espada. Aqui mostra na folha que o povo estava debilitado por causa da jornada no deserto. Amaleque se aproveitou dessa fragilidade sem algum motivo e os atacou pelas costas. Por que esse povo era terrível? Porque eram povos que eles faziam ataques pelas costas e se aproveitavam quando o outro exército estivesse fraco ou em alguma situação de fragilidade. Como eles viram que os guerreiros de Israel já estavam enfraquecendo, então eles estavam sendo atacados pelas costas, que quer dizer, vão atacar e eles nem vão perceber que estão sendo o quê? Atacados. É um tipo de povo que traiçoeiro. Não era aquele povo que vai enfrentar alguém numa batalha e numa guerra e encara de frente. Então assim, nós somos fortes, vocês também são fortes, não podem lutar. Não. Era um tipo de povo que esperava ali o exército enfraquecido. Na hora que eles estiverem totalmente debilitados, eles não tiverem força alguma, ou que eles estiverem bem distraídos, a gente vai o quê? E ataca. Esse é o povo Amalequita. O povo traiçoeiro e traiçoeiro. O diabo é assim, irmãos. O diabo é traiçoeiro. Ele vai esperar a sua fragilidade para te atacar. No momento que você estiver mais fraco, se você não quiser nada de Deus, o diabo entra, mata, rouba e destrói. Ele é traiçoeiro. No momento que ele vê que você relaxou totalmente, que a sua vida, a sua comunhão com Deus já não, você já não está, né? Não está mais em roda lá para sempre, não está tão bem assim. Ele vem e te ataca. Aqui a situação do povo era assim. O povo já estavam cansados de outras guerras, o quê? Trabalhos. De outras situações, o quê? Trabalhos e vidas. E ali, quando o Amaleque percebeu, falou assim: ó, agora o inimigo está fraco, é o mesmo diabo para atacar. Eles não eram um tipo de exército que tivesse a coragem de encarar de força a força, de frente a frente. Eles esperavam primeiro a pessoa que enfraquecer para poder vir e atacar. Você não desvia essa né? Quase morrendo, já exibindo o quê? Com a espada. Você vê a situação. O diabo é assim. Se ele identificar que você se tornou uma pessoa fraca, ele vai te atacar. E vamos conversar nessa semana com algumas pessoas. A gente falava sobre isso. A gente falava sobre isso. Que o diabo, ele trabalha com anos. Ele precisa fazer as coisas para já. Ele pode esperar o tempo. Entende? Ele precisa fazer para hoje. Ele precisa, né, agir para longe. Ele pode aguardar o tempo. Ele pode aguardar a pessoa ficar mais fraca. Ele pode aguardar um ano, pode aguardar 2 anos, pode aguardar meses. Ele pode aguardar a pessoa que vacilar. Ele pode aguardar a pessoa que ali perder o que? A santidade, perder a comunhão, a vida dela com Deus, a vida de orar, para depois ele vir o que? Porque ele é traiçoeiro. Ele não precisa fazer a coisa para agora, para hoje, para ontem. Ele não liga de esperar. Por isso que quem está fraco precisa se fortalecer. Quem não tem vida de oração precisa ter. Quem não tem comunhão com a palavra, irmãos, quem não consertou áreas da sua vida precisa consertar. Porque o mal não precisa trabalhar para alguém. Ele pode guardar o tempo que ele acha bom,
propício. E é assim que esse povo trabalhava na guerra. Eles esperavam as fraquezas, ver as fraquezas, e eles vinham e atacavam. Era um povo traiçoeiro. Então, além de descender de um povo desobediente, era também um povo muito traiçoeiro. Então, o povo estava debilitado por causa da jornada do deserto, que a Malé aproveitou dessa fragilidade, que estava no um deserto, né? Cansado, não atacar, sem algum motivo, e os atacou pelas costas. Muitas vezes a nossa jornada, no dia a dia, nos deixa tão preocupados. Não podemos ignorar que é a nossa hora, que é nessa hora que o inimigo se aproveita para atacar pelas costas, ou a nós, ou os nossos familiares. Aquela pessoa que ela fala assim, não, muito cansada. Muito cansada. Ah, nossa, trabalho muito cansado. Ah, não vou. Ah, nossa, estou fazendo muita coisa. Nossa, muita tarefa de casa. Muito isso, daqui. Nossa, família, casa, roupa, isso, aquilo, isso aqui. Ah, muitos afazeres. Nossa, estou tentando perder. Mas eu não vou. Aquela pessoa que fala assim, já estou cansado já. Cansado, né? Não é preocupação com isso daí, não. Irmãos, é no seu cansaço que o diabo vai aproveitar para tirar da. Se você não se mostrou ainda uma pessoa que identificou isso, identifique. Antes que você viva o amor que ele, e você não tenha força. É no seu cansaço, é no seu desânimo, é na sua vontade de não querer fazer mais nada, de não realizar mais nada, de não querer orar, de não querer ninguém, de não querer estar na casa de Deus. É que você vai ver o ataque do inimigo. É quando você perder a paciência com seus corações. Quando você já não querer mais, não está ligando para mais nada. Você está deixando o filho fazer o que quer. A mãe está fazendo o que quer. A esposa está fazendo o que quer. Todo mundo está fazendo o que quer na sua casa. É nesse cansaço que o diabo vai te atacar. Quando você já se ausentou totalmente da situação. É ali que o inimigo vai começar a atacar. A partir do momento que você não se importa mais com o seu casamento, é aí que o diabo vai te atacar. Você já não se importa mais com o seu cônjuge, você não está se importando nem com as coisas da sua casa mais. Você já não fala mais nada. Você deixa do jeito que está. Gente que quiser fazer, não fazer. Se não quiser fazer, não faz. É ali que o mal vai começar a te atacar. É uma estratégia. Se você não identificou isso, é no seu cansaço, é no rebaixo, que o diabo vai começar a te atacar. Aí diz, continuando, para nós entendermos. É quando a pessoa está assim, né? Aí ela entende, né? Para esse tipo de ataque, Deus tem uma sentença severa. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saíste do Egito. Como te saiu o encontro no caminho, como te derrubou na retaguarda. Todos os fracos que iam após ti, estando cansados, fatigados, e não temeram a Deus. Será, pois, quando o Senhor teu Deus, que tiver dado repouso de todos os teus inimigos menor, na terra do Senhor teu Deus, te dará a herança para possuí-la, então pagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, e não te esqueças. Deuteronômio 25, 17, ao dizer, Deus falou assim, quando você estiver para o seu repouso, se você estiver bem descansado, você chegou na terra da promessa, não se esqueça de que foi o seu inimigo. Irmãos, isso aqui é muito sério. Deus falou para o povo dele: até quando vocês estiverem e chegar na terra da promessa, você não pode esquecer que você é inimigo. Por quê? Se o povo esquecesse que a terra era inimigo,
pecados novamente. E Amaleque era totalmente inimigo do povo de quê? De Deus. Não acha que o diabo está aqui. O diabo é seu inimigo. Amém, meu Deus? Ele veio para matar, roubar e destruir. Não pense que Satanás é seu inimigo. Não é seu inimigo. Ele é seu inimigo. E até quando você estiver vencendo com ele, se você não vigiar, o diabo vem te atacar. Quando você estiver lá contando o testemunho, aí você estiver contando a vitória, você está rompendo em fé, porque você recebeu uma bênção. Se você não vigiar e ele ser um ouvinte esquecido e não se lembrar que você tem um inimigo, você vai sofrer uma raiva. Deus falou, quando chegar lá na terra da promessa, quando estiver uma descansão, não esqueça que o povo de Amaleque é o seu inimigo. O que Deus estava falando com eles? Não era para fazer aliança com Amaleque. Não faça, irmãos, aliança mais com as práticas que um dia você abandonou e deixou. A sua posição em Deus. Não faça. Pastor, eu recebi uma bênção que eu tanto queria. Você recebeu, glória a Deus por isso. Mas não volte a fazer aliança com as práticas que você tinha que estavam fora da palavra de Deus. Porque senão, aí, o inimigo vai encontrar uma brecha para atacar, seja o seu casamento, a sua família, a sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus e te tirar do fundo da brecha. Porque o diabo é enganar, e até quando você já recebeu a bênção, o diabo pode trazer uma sugestão para você. Até depois você já realizou o seu sonho. Talvez você tinha um sonho de casar, você casou, você realizou, glória a Deus por isso. Mas o diabo pode te atacar para você perder a maior bênção do seu casamento. Vigie. Amém, meu Deus? Talvez a bênção que você tanto queria era ser curado. Foi curado, não foi? Mas se você não observar a sua saúde a partir desse momento, o diabo pode colocar ali um outro problema, um espírito de enfermidade na sua vida. Observe isso. Seja uma pessoa, irmãs, pronta, preparada. Você contou o testemunho? Contou a bênção? Contou o milagre? Contou? Foi abençoado? Foi abençoado. Então agora é necessário que você dê segundo a palavra de quem? De Deus. Talvez o seu sonho era ser pai, ser mãe. Era o seu sonho, não é? Então realizou, glória a Deus por isso, aí com o filho, com a filha. Então, mas se você não vigiar, os ataques podem começar de novo. Depois que você já recebeu a bênção, você não pode esquecer de receber. Mesmo que você já tenha recebido o quê? A bênção. Você não pode esquecer. Inimigo é o inimigo. Amém, bom Deus? O inimigo não vai ser seu amigo. Ele é o inimigo. Deus falou assim, não esqueça não, hein? Que quando você chegar em mar, você estiver em companhia, estiver no ar, alguém não está tendo a fartura da multiplicação, você vai esquecer que a matéria é seu inimigo, eles vão te atacar de novo, hein? Você vai esquecer que o diabo é seu inimigo, ele vai te atacar de novo. Você vai achar que só porque você recebeu uma bênção, você recebeu o mar, você recebeu a cura, Deus te abençoou com algo, você contou testemunho, que agora é só felicidade e alegria. Que agora é tudo rosas e flores. Espera que o teu inimigo veio para te atacar. E você vai ter que proceder de acordo com a palavra de quem? De Deus. Ou você vai ser um pastor. Tinha um sonho para realizar, mas era uma coisa sensacional. Você glória a Deus. Espera que o diabo vai vir com a estratégia dele. Para você não continuar, para você não permanecer, para você não permanecer. Aí você não pode esquecer que você tem. Hoje os nossos inimigos são pessoas que passaram por tinha dentro, né? Povos mesmos, ricos. Hoje em dia nós sabemos que nosso inimigo espiritual
é espiritual, são demônios, espadas potestades. Mas ele pode usar situações. Então, aí você vai baixar a letra agora não? Vai para a casa de Deus não? Vai ter compromisso com de Deus não? Vai perder o foco? Vai perder a fé? Então já está pronto para saber. Já está montado. Quem identifica, né? O árbitro sempre fala, né? Quem lê, entenda. Então a pessoa tem que olhar, cheguei, venci, rompi, mas ainda existe inimigo, né? Esse Deus estava falando, né? Tem um inimigo ainda. E vamos lá, continuando. Então, observarmos isso é importante. Olha que estratégia que o povo precisava ter. Precisamos aprender com esse milagre a não tolerar o inimigo que se aproveita dos nossos momentos de fraqueza. Devemos destruí-los em nome de Jesus, senão ele nos destruirá covardemente. Tem gente que diz assim: não vou, pastor, não vou parar. Não vou mexer com o diabo, não, o diabo não mexe comigo, ele pensa assim: você que acha, né? Tem gente que pensa assim: esse negócio de libertação, tá dentro, pode estar aqui. Eu estou sossegada, estou rompendo, estou estudando, estou saúde, estou vencendo, né? Aí a pessoa ela acha que ela está ali, né? Ela pensa que ela está dentro de uma caixa, né? Numa caixa ali, talvez ali fechada, de proteção, né? É a pessoa que está na imaginação dentro de uma caixa, de vidro fechado, de proteção. E não, nada me toca, nada me atinge. Não se dá. Irmãos, em todo o tempo, a gente tem que estar pronto para repreender e combater contra as ações ciladas do inferno. Mas o diabo vai tentar colocar um pensamento maligno na nossa mente. Tem que estar firme na oração para repreender e mandar embora em nome de Jesus. Pensamento de morte, pensamento de desistir, acabar com ele. Pensamento igual nós falamos, largar a família, de deixar tudo para lá. Pensamento de sair do emprego, sair do trabalho, de ir embora, de falar que a sensação está bem. Um pensamento de fazer algo que está fora da palavra, não está aqui dentro da sua vida, você não percebeu. Cadê você pronto para batalhar? Para combater contra o inferno. Até aquela pessoa, irmãos, que está completamente nessa mas tem que se preparar, porque ela pode sofrer uma batalha no inferno a qualquer momento, a qualquer momento. Sem você estar esperando, porque o diabo é traiçoeiro, ele é covarde, ele vem com covarde, ele não está nem aí. É assim mesmo. Satanás não está nem para ninguém, não está nem se a pessoa vai morrer. O diabo não está nem se a pessoa vai perder essa noção. O diabo não está nem se a família vai acabar, se um vai morrer, se o outro vai morrer, se ali vai deixar a criança chorando na lâmpada. O inferno não está nem nada. O diabo veio foi para matar, roubar e destruir. Não está nem aí, irmãos. Não está nem aí, não. Não pensa você que o diabo vai ficar pensando, porque tem criança nessa família. Consigo pessoas de amizade com eles. Nos lugares que você vai, com as pessoas que você se envolve. Nem todo mundo que você se envolve é para estar junto com você. Nem todo mundo que aproxima de você é para estar junto com você. Tem pessoas que se aproximam de você e se você não tomar cuidado, elas tiram você da presença. Tome cuidado, vem com Jesus. Tem todo lugar, irmãos, é para todo mundo. Em todo lugar, em todo ciclo de amizade, em todo vínculo, é para todo mundo. Aí diz, continua e diz. Aí, que diz a palavra, continuando. Vamos lá, Deus diz assim. Josué, como lhe disseram,
pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e subiram com o cordeiro. Êxodo 17. A batalha que Israel enfrentou não poderia ser vencida somente pela espada, mas só alcançaria a vitória pelo poder de Deus, que viria por meio da oração. E acontecia quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a mão, Amaleque prevalecia. Êxodo 17. A indecisação é fundamental na vitória contra as hostes invernas. Aí, ó, a coisa que é vitória certeira. Intercessão. Oração. Só falar, vou me dispor a orar. Sem vamos, é forte. Ministério de intercessão, de oração, é um ministério forte. É um ministério que muitas das vezes ele fica ali praticamente no bastidor da igreja. Mas é um ministério mais forte que existe. Da oração. Aquela pessoa que se dispõe a uma forma de orar, você ninguém sabe orando pela igreja. Precisa ninguém saber o que intercedendo pela vida dessa pessoa. Precisa ninguém saber, estou orando por essa situação. É um dos ministérios mais fortes. Porque diante da oração, nada e nenhum investimento do mal permanece o quê? De pé. Se aí o pastor orando, eu vejo uma situação, eu vejo uma causa acontecendo, eu não estou vendo solução para isso. Ora, pastor, eu não posso falar, não posso argumentar, mas eu estou vendo essa situação. Ora, pastora, eu não estou podendo ali argumentar ou dizer. Ora, a oração ela tem um poder muito grande. E ela pode muito vencer os efeitos. E se a pessoa começar a orar, o ambiente não adianta. Se a pessoa começar a orar, o quadro se repete. A situação muda. Você fala com ninguém que você morreu, só começa a orar. Vai começar a acontecer algumas coisas. É assim. A oração aborda o ambiente. Aí daqui a pouco as coisas se encaixam em todo lugar. Assim. Porque a oração ela tem que poder. Se você fala com a pessoa boa, nem falar isso. Começa a queimar. Vai começar a acontecer um monte de coisa. Aparecer que o vácuo, tudo virou, parece que tudo de cabeça para baixo. Daqui a pouco as coisas voltam, tudo lá no lugar. Certo? É assim. É o poder da oração. Quer dizer, tudo virou, tudo modificou, tudo ficou estranho. Daqui a pouco tudo volta para você. E se encaixa no plano 7, o poder da oração. Vamos lá? Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram a pedra e puseram debaixo dele, para o assentar sobre eles. Arão sustentaram as suas mãos de um lado e o outro, ficaram as suas mãos firmes até o sol. E se Êxodo 17:12. Todos nós precisamos nos unir a Cristo em oração, pois sem Cristo a nossa rocha é firme, descansaremos na presença de Deus, sabendo que a vitória é certa. E assim Josué decisava Amaleque ao seu povo a fim de espada, Êxodo 17:13. Lembra-se que sempre que usar a espada, palavra de quem? De Deus, a quando necessário. Jeová em si, nossa bandeira. Quando damos ao Senhor devido lugar em nossas vidas, não há inimigo que prevaleça contra nós. Então, terá o nome do Senhor desde o corrente a sua glória, desde o nascente do sol, do sal, vindo o inimigo como corrente de águas. O Espírito do Senhor arvorará contra ele, e a sua bandeira, Isaías 59:19.
Os países, estados, municípios, times de futebol usam a bandeira para identificá-los. A pessoa faz grande questão de levantar a sua bandeira com felicidade em seus corações. Quanto mais alto estiver, melhor. Exalte ao Senhor. Ele é a nossa vitória. É Ele que deve ser glorificado e não nós. Atos capítulo 3, versículo de número 12. Declara de igual si, tu és a minha bandeira. Vamos lá, só Atos 3, 12. Para nós encerrarmos aí. Atos 3, 12. Não tenha vergonha, irmãos, de levantar a bandeira do Evangelho. Quantas pessoas levantam a bandeira de tanta coisa dele? Futebol, time, isso, a pessoa, carrega lá, ainda com o coração, esfrega a bandeira lá no coração dele, fica lá, torcendo lá, vai até testar né, lá de deve tomar uma bolada, fica lá, tem que tomar uma garrafada, é time de coração, e levantar a bandeira do Evangelho, você quer levantar? A vergonha de Deus. Levanta a bandeira do time, a bandeira do Evangelho, você quer levantar? A bandeira da cruz, você quer levantar? A bandeira da palavra de Deus, você quer levantar? Dois textos medidas. Aonde tem que estar seu coração? Tem gente que ama demais. Eu quero saber se você ama a Deus. A gente ama, você ama muito, né? Você ama Deus? Você ama a palavra de Deus? Porque é nele que está o verdadeiro amor. Atos 3:12. Diz aí, não? E quando Pedro viu isto e disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se é por nossa própria virtude e santidade fizéssemos andar este homem? É como se Pedro dissesse assim: olha, coisa de nós, tanta gente não. Poder vem de quem? É de Deus. A bandeira que eu quero que você levante, é a bandeira de Jesus. A palavra de quem? De Deus. Não é algo de mim. É algo de quem? De Deus. Deus quer ver você vivendo a palavra o quê? Sendo praticante da fé? Você é uma pessoa que quando você sai daqui da casa de Deus, Deus possa estar contigo lá fora. Para ganhar almas do quê? Para trazer ao reino de Deus as pessoas. Quando você chegar lá fora, você consegue ganhar aquela pessoa que nunca foi ganhada para Jesus. Amém, queridas? A igreja é como se fosse uma escola, você sempre você aprende, mas a prática você coloca lá fora. Lá onde eu amo, você vai, você tem que colocar em prática. Eu não consigo sair daqui lá na sua empresa. Você pode dar seu, por exemplo, seu bom testemunho e pregar o evangelho. Eu não consigo sair daqui e lá na sua comunidade falar com seus amigos. Mas você pode falar de Jesus, pregar o evangelho, e almas para quem? Jesus. Depois você sair daqui lá no seu trabalho, lá no jornal com você, dos filhos, pregando para as pessoas que você trabalha. Mas você pode fazer esse papel lá dentro dos seus filhos.
Amém, irmão de Deus? Eu não consigo sair daqui e pegar os seus parentes. Você deve ter parente muito complicado, né? Porque mineiro é assim, deve ter muito parente, né? Minas é assim, né? Um tem irmão desse, tem irmão desse, tem casado com esse, tem casado com fulano, quer casar com esse fulano, é assim? A vida de mineiro é assim, né? Quer parente desse, quer parente do outro, parente de ciclano, vai parente, não sei o que, né? Todo mundo é parente, é assim? Todo mundo é irmão, todo mundo é isso, todo mundo é aquilo, todo mundo é da mesma família, né? Minas é assim, ele é assim. Parece que todo mundo é lugar. Então, como que a gente vai levar Jesus para essas pessoas da sua casa? Através da sua vida e do seu testemunho. Amém, irmão de Deus?